Nós começamos nesse momento aqui uma discussão saudável, um debate a respeito dos principais temas do livro do Apocalipse. Está conosco neste momento aqui o pastor Edmar Oliveira, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova e diretor-geral do CEPEGO. Também está conosco aqui para essa discussão sobre os principais temas do livro de Apocalipse o superintendente-geral de Escola Bíblica Dominical, o pastor Ezequias Soares, e temos também o privilégio de receber o pastor Hernandes Inácio, que é professor de escola dominical e professor de teologia em várias instituições. Então, é um prazer termos esse espaço para levarmos ferramentas indispensáveis a professores e superintendentes de escola bíblica dominical. Nesse trimestre, nós temos o desafio de estudar o livro de Apocalipse. A editora Betel, ela lançou essa revista para que possamos trabalhar as 13 lições delas em sala de aula, e é exatamente sobre isto o que nós vamos discorrer, o que nós vamos discutir. A nossa intenção é levar a você essas ferramentas para que no dia a dia, em cada aula, você possa contar com a Superintendência Geral de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vila Nova. A partir desse momento, nós vamos discutir os principais tópicos das 13 lições. A revista ela contempla 13 lições e todas elas falam sobre temas diferentes. Eu gostaria de começar esse debate solicitando aos nossos pastores que estão aqui conosco, todos eles também, vocês sabem, são professores de teologia no nosso seminário, no CEPEGO. Eu gostaria de ouvir de cada um uma introdução ao livro de Apocalipse. Pastor Edmar de Oliveira, qual a sua visão geral e introdutória sobre este livro? Bom, o livro de Apocalipse, ao longo dos anos, na verdade é um livro assim, muito discutido e até de uma certa forma causa um certo espanto. Isso até meados do ano de 1995, 98, causava assim, um certo impacto, mas ainda hoje sim isso acontece. Por causa justamente da forma que ele é escrito, as suas características, né? É um livro cheio de enigmas, cheio de visões, existe um contexto de muitas figuras dentro do livro, então na verdade ele causa assim, um certo espanto naqueles que leem e um certo questionamento, mas é um livro muito interessante e muito rico para se estudar e para se ler. Então eu acredito que é um livro muito importante. Muito bem. O pastor Ezequias também estará fazendo uma análise introdutória sobre o livro de Apocalipse. Eu acho bastante interessante esse tema, Apocalipse, que ele traz a revelação. Então, falando sobre Apocalipse, em um modo geral, a igreja, obreiros, modos de vivência dos certos obreiros, às vezes comentam que há algo difícil, algo complexo, e eu vejo Apocalipse como algo fácil, que de início o seu próprio significado já diz revelação. Então nós, com esse objetivo nosso aqui de estar trabalhando Apocalipse, então vendo a necessidade hoje que é a igreja de a cada dia mais entender e ver esse livro com bons olhos e não como uma dificuldade extrema, impossível de se fazer, ou de uma barreira que é impossível de se ultrapassar. Então Apocalipse é algo muito, muito bom, que nós estaremos durante esse debate discorrendo, trazendo facilidades aos professores e superintendentes do Ministério da Nova. Professor Hernandes Inácio, como é que o senhor analisa esse olhar panorâmico, esse olhar geral ao livro de Apocalipse? Pastor Reginaldo, o livro de Apocalipse, ele é para a igreja a revelação majestosa de Deus com relação aos propósitos futuros para aqueles cujo 1 Coríntios 10:32 fala que estarão neste período, que é os gentios, os judeus e a igreja. O próprio autor do livro de Apocalipse, o apóstolo João,
Ele revelou no Evangelho quando ele disse, de uma forma extraordinária, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3, dizendo: o Espírito da verdade vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui nós estaremos fundamentando nesse trimestre aquilo que vimos, as coisas que aconteceram, as coisas que são e as coisas que ainda estarão por ser reveladas. Muito bem. O professor de escola bíblica dominical, ele sabe que logo na lição 1, o tema é chaves para a leitura do Apocalipse. Então, na lição 1, o escritor dessa revista aqui, o pastor Orivaldo Aparecido Prates, ele nos fornece algumas ferramentas indispensáveis. Primeiro, ele nos ensina o que é uma literatura apocalíptica. Então, o livro do Apocalipse, ele é considerado uma literatura apocalíptica porque ele tem o tipo de linguagem que contém símbolos, visões, mistérios, enigmas, sombras e tipos. Então, essa linguagem carregada de símbolos, essa linguagem mítica, é o que caracteriza um livro apocalíptico. Mas é bom lembrarmos que o livro de Apocalipse, ele além de apocalíptico, ele tem também outros gêneros. Ele é epistolar porque são 7 cartas dirigidas a 7 igrejas. E ele também é profético. A palavra profética está inserida no livro de Apocalipse. Na lição 1 também o autor aborda a questão dos métodos de interpretação. Os métodos de interpretação, inicialmente ele aborda o preterismo, que é aquela escola de interpretação que imagina que todo o conteúdo do livro de Apocalipse já aconteceu lá na igreja do século I. Em seguida, ele aborda o método histórico, que trabalha uma visão muito mais histórica do que profética, imaginando que, historicamente, esse conteúdo já foi realizado e substancialmente concretizado. E, finalmente, o método futurista. Queremos informar os superintendentes e professores de escola dominical que a Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, ela é fiel à sua confissão teológica. Então, nós desenvolvemos, principalmente, o posicionamento na visão futurista moderada, onde nós percebemos que o conteúdo do livro do Apocalipse, de fato, ele foi escrito para aqueles irmãos que estavam em perseguição do século I, mas durante toda a história o livro foi contextualizado. E hoje também, esse livro, ele contextualiza para a igreja de hoje. Então, o livro do Apocalipse foi escrito para dar esperança à igreja do século I, à igreja de toda a história e, por que não dizer, à igreja de hoje. Então, é um livro altamente relevante e contextualizador. Já a lição número 2, o autor trabalha a questão das 7 igrejas. A revelação que entra no livro de Apocalipse com relação às 7 igrejas, ela é focalizada para a fidelidade daqueles que conseguirão perseverar nas instruções que Deus havia então entregue aos seus apóstolos, aos seus profetas. E nós vamos ver que as 7 igrejas, elas, nas 7 igrejas, têm um panorama diferenciado de uma da outra. Por exemplo, o enfoque para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja apostólica, ou seja, ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, naquilo que fez com que a igreja avançasse, fiel à orientação dada nas Sagradas Escrituras. Já a igreja de Esmirna foi a igreja que ela enfatiza a perseguição, foi perseguida. A de Pérgamo foi a igreja que envolveu-se com o império, a igreja imperial, e aí essa origem das instruções reveladas por Deus, ela teve que ser administrada, e por isso essa convivência entre igreja e império, ela é enfatizado nesse perfil da igreja de Pérgamo. Já a igreja de Tiatira é uma igreja enfatizada com a igreja que vive a fé naquilo que Deus entregou aos judeus, às igrejas da dispensação da graça, mas uma igreja corrupta. Já a igreja de Sardes, a igreja de Sardes, nós vamos ver que é um outro perfil, é uma igreja morna espiritualmente. Já a igreja de Filadélfia, nós vamos ver que das instruções dadas, aonde vai transcorrer e nos instruir nesse trimestre, é a igreja do reavivamento. Por fim, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja fria.
dentro dessas 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que Deus vai separar, vai escolher e vai valorizar aqueles que são fiéis às instruções e não se deixa envolver pela mornidão, nem pela corrupção, nem pela frieza espiritual. É importante observar essa construção histórica a partir da abordagem do professor Hernandes sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas eu vejo assim com bastante propriedade que a Bíblia nos informa, que assim como João ele demonstra em Apocalipse que é o eixo central que nós já entendemos, já comentado pelo professor pastor Reginaldo, é que nós temos aquilo que João viu, aquilo que são e as coisas que viriam. Então, entre as coisas que são, nós vemos as 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas não é simplesmente algo que é devido ao caráter epistolar que já é Apocalipse, que esses assuntos foram somente para essas 7 igrejas, durante a história, desde a igreja primitiva até a atualidade. Mas que as coisas que são, nós vimos a igreja hoje atual, a igreja pentecostal atual, na qual nós participamos e professamos. Então, sabendo que essas 7 igrejas, elas estão dentro da igreja local hoje, então nós temos que nos preocuparmos em atender às reivindicações estabelecidas a todos os pastores, que é denominado por anjo em cada igreja, e também para nós aproveitarmos as bem-aventuranças, para sermos felizes, não é verdade? Então essa é a minha colocação dentro das 7 cartas. Muito bem. O pastor Edmar Oliveira vai fazer também a sua apreciação sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu observo essa questão das 7 igrejas da Ásia dentro do contexto histórico de uma forma muito interessante, porque as 7 igrejas que aqui são colocadas, elas são igrejas históricas, e dentro de ser igrejas históricas, elas estão localizadas em um raio de aproximação de mais ou menos, em média, de 50 quilômetros que elas estão ali localizadas, geograficamente falando. Elas têm no seu desenvolvimento, e cada indicação que aqui o próprio Deus faz a João na sua revelação, uma carta destinada a cada uma delas, mostrando suas características, nós observamos aqui que boa parte delas tem qualidades e outras não tem. Mas eu vejo que, de uma forma contemporânea, trazendo isso na realidade nos dias atuais, que essas igrejas, além delas serem históricas, elas também são representativas. Porque se você trazer para os dias atuais hoje, e é claro, a gente não trabalha a ideia e não vê isso apenas no conceito apenas denominacional, rotulando denominações, mas dentro de denominações específicas, há várias igrejas com características iguais a essas. Existem igrejas que são mornas, igrejas que estão frias, existem irmãos que estão sendo fiéis, existem aqueles que estão sendo infiéis. É uma realidade contextual, porque existem pessoas que estão compactuando com conceitos sociais e comerciais, com aquilo com que o mundo concorda e que, na verdade, segundo o padrão bíblico, está fora. Existe a questão da fidelidade, da infidelidade. Então, as 7 igrejas aqui representadas aqui fala de uma totalidade, mas também fala da individualidade de cada crente também, da postura que cada crente toma em relação à sociedade que ele vive e a convicção que ele tem da fidelidade para com Deus, da forma que ele anda. Então eu vejo esse panorama de uma forma histórica, nós observando o que ocorreu na época em que foi escrito, no século I, mas eu vejo também uma realidade que nós temos que absorver e retirar e trazendo para uma aplicação e uma abertura nos dias atuais do que nós somos e o que realmente nós estamos vivendo em relação à palavra de Deus e ao propósito do Senhor. Como vocês percebem, são 3 colocações distintas, porém não são divergentes. Pastor Hernandes, pastor Ezequias, pastor Edmar, com as suas observações, cada um por um ângulo diferente, mas o interessante é que são colocações complementares. Então o professor pode absorver isso e fazer uma sincronia e falar com propriedade sobre as 7 igrejas.
Essas 7 igrejas, elas têm a sua relevância, como foi falado com o pastor Hernandes, a sua relevância histórica. O pastor Ezequias fala da sua contextualização e o pastor Edmar aborda a questão espiritual e a relevância moral dessas igrejas. Isso é primordial para o professor da escola dominical ter essa visão distinta, mas complementar. A lição número 3 fala dos preparativos para o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor, ela tem alguns significados. A expressão do dia do Senhor significa toda e qualquer manifestação de Deus na história. Mas também a expressão dia do Senhor refere-se à vinda de Jesus, e a vinda do Senhor também refere-se à presença do Senhor na segunda fase da vinda de Jesus, na grande tribulação. Mas o texto da lição número 2 tem tópicos importantes. O principal, ou do número 3, melhor afirmando, a lição número 3, o principal tópico que nós temos são os 24 anciãos. Não há muito o que se discutir sobre esses 24 anciãos. A linha de pensamento que a Assembleia de Deus adotou é que são 24 anciãos divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são 12 patriarcas, representando o povo judeu, a totalidade das 12 tribos. 12 tribos que provêm de 12 patriarcas, de 12 filhos de Jacó. E o outro grupo de 12 são os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Então, 24 anciãos. Dentro da confissão assembleana, representa 12 representantes do Antigo Testamento, que são os patriarcas, e 12 representantes do Novo Testamento, que são os apóstolos. A lição número 4 é uma lição altamente importante. Por quê? Já foi falado que o livro do Apocalipse ele tem como eixo central a questão do capítulo 1 e versículo 19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, se refere ao capítulo 1, a visão do Jesus glorificado. As coisas que são, refere-se ao capítulo 2 e 3, ou seja, as 7 igrejas, que foi falado com bastante propriedade agora há pouco. E as coisas que em breve, depois dessas, que devem acontecer. Aí nós temos o capítulo 4 e até o capítulo 22. É importante ressaltar que o principal tema desse livro do Apocalipse é a grande tribulação, pois do capítulo 4 até o capítulo 16, o que está acontecendo é a grande tribulação e sucessivamente também os seus principais acontecimentos, como a lição número 4 começa com a abertura dos 7 selos. Olha, eu vejo os 7 selos, e quando nós observamos eles, aqui ele segue uma sequência para falar a respeito desses 7 selos. Na verdade, todo o juízo proferido por eles estão colocados de uma forma demonstrada diferente. 7 taças, né, a forma como se desenvolve, mas se você pegar todos estes selos, você vai observar que ele vai resumir apenas uma questão só, que é o juízo de Deus. É o juízo de Deus estabelecido e proferido, mostrado de 7 formas diferentes, mas o objetivo central, na verdade, não é as minúcias que estão ali, mas na verdade é o juízo de Deus. A forma que Deus, de uma forma perfeita, vai estabelecer e vai colocar o juízo realmente na prática, na íntegra, né? Então é uma forma bem objetiva de você observar. Você vai ter o cuidado, é claro, você professor, você superintendente da escola, quando você estiver preparando a sua aula, ter o cuidado de ler e falar a respeito, e ler cada selo especificamente, de uma forma detalhada. Mas você vai observar que todos eles vai culminar, vai fechar com o conceito e com a ideia justamente de juízo por parte de Deus. Muito bem. Nessa lição número 4, que o tema é o dia do Senhor, está falando do início da grande tribulação. E a grande tribulação, na perspectiva pentecostal, é dividida em 2 fases, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é chamado de a tribulação. O segundo 3 anos e meio é chamado de a grande tribulação.
Então, essa grande tribulação é conhecida como, no Antigo Testamento, angústia de Jacó, dia da ira, ou como a ira do nosso Deus. É a chamada também 70ª semana de Daniel. Essa grande tribulação, aqui no texto, quando abre os selos, e o pastor Edmar acabou de falar, o professor tem a capacidade de observar que na abertura do primeiro selo aparece o cavalo branco, que representa a paz. Você vai ler o conteúdo da sua revista. O segundo selo, o cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro selo, os cavaleiros do cavalo preto, que simboliza, o cavaleiro preto simboliza a fome. E finalmente o quarto selo é o cavalo amarelo, que simboliza a morte. O quinto selo, quando ele abre, é aberto pelo cordeiro, abre o quinto selo. Tem a sua representação, que significa os mártires, e depois vai abrindo o sexto selo, de modo que quando abre o sétimo selo, acontece uma pausa, um interlúdio. O sétimo selo, na sua abertura, indica que essa primeira fase do juízo de Deus, que são os 7 selos, conforme disse o pastor Edmar, está encerrando e começa uma segunda fase. Agora não serão mais selos, agora aparece, agora no sétimo selo, vai aparecer 7 anjos, e esses 7 anjos vão começar a cada um tocar a sua trombeta, da primeira à 7ª trombeta. Então, é uma segunda fase do juízo de Deus. A primeira fase, entendemos que são os 7 selos, a segunda fase, as 7 trombetas. Esse juízo de Deus, é bom o professor, o superintendente entender que eles falam a respeito da cobrança de Deus, da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre a natureza e sobre os moradores da terra. Depois disso, nós já temos a lição número 5. A lição número 5, o tema dela é o 7º selo e seu conteúdo. E aí, com a abertura, o toque dessas 7 trombetas, começa uma segunda fase de julgamento de Deus, como eu já falei, sobre a terra, sobre os moradores da terra e sobre também a natureza. Olhando essa lição de número 5 aí, o 7º selo, o seu conteúdo, igual o pastor Reginaldo já está dizendo, e até é interessante nós estarmos compartilhando, falando sobre essa questão aqui, nós vamos ver que são, igual está dizendo aí na sequência da revista, preparativos para a abertura do último selo, essa organização. Agora eu quero voltar um pouquinho sobre uma questão interessante aqui, sobre a forma de observar, né, o passado, o presente e o futuro. Aquilo que vistes, aquilo que vê e o que vai acontecer, né? Eu tenho uma preocupação muito grande quando nós olhamos nesse sentido, porque na verdade na abertura desse 7º selo aqui, você vai ver no 1.1 e fala sobre o primeiro grupo de redimidos, e você trabalhar aqui a ideia é muito interessante, porque vamos fazer aqui uma abertura e os irmãos, se eu não estiver de acordo, os irmãos não estiverem de acordo, vocês colocam o ponto de vista de vocês. O conteúdo bíblico que nós temos hoje, e eu costumo trazer muito isso para a nossa realidade, é que isso está aqui acontecendo, e João está recebendo essa revelação desse juízo, de todas essas coisas que vão acontecer, é porque, na verdade, Deus não tem ninguém por inocente. Deus não tem ninguém por inocente aqui. Veja bem, e a carta, primeiramente, qual foi falado no início, é interessante, pastor Reginaldo, às vezes a gente frisar isso, que a carta, primeiramente, ela é mandada por quem? Ao anjo da igreja. E como ela é mandada ao anjo da igreja, e nós sabemos que essas são endereçadas, essas 7 cartas ao anjo, esse anjo primeiro que nós vemos lá, na verdade, é o pastor da igreja. Ele é aquele responsável em doutrinar, em orientar, em direcionar o povo ao caminho do Senhor. Quer dizer, e quando ele faz justamente aqui, a realidade histórica lá é tão interessante que quando ele faz a divulgação, quando ele recebe a carta e ele tem que passar isso, ele era feito de uma forma pública, de uma forma aberta, como um mensageiro, como um ângelos de Deus, como um mensageiro nesse caso aqui, ele faz de questões que o próprio João fala das coisas que João viu, das coisas que estão acontecendo e do que há de vir. Mas ao mesmo tempo também, se você trouxer, são coisas que, porque é escrito para cristãos, coisas que nós já vimos,
certo? E dentro do contexto bíblico nós temos aí os 66 livros da Bíblia, nós temos o conteúdo nas mãos, e se você for observar e considerar os 65 livros que já foram estudados, e quando a pessoa abre aqui o Apocalipse, ele tem ciência do conteúdo bíblico, ele tem o conceito e a ideia de que Adão e Eva veio, de que eles tiveram que passar por um determinado momento de juízo, mas que Deus também deu a eles a sua misericórdia, todo o contexto histórico de uma forma sistemática. Se você for ver nos livros proféticos, se você for ver no próprio Pentateuco, se você for ver nos livros históricos, até mesmo nos próprios evangelhos, a capacitação, o direcionamento para a misericórdia de Deus, mas também sempre atento à questão da realidade do juízo. O juízo virá, o juízo vai acontecer. Mateus 24 especificamente mostra muito bem essa questão. Então, quando fala-se daquilo que você viu, daquilo que você vê e do que há de vir, fala de realidade que é de você ter a ideia do que já aconteceu, você ter ciência de tudo aquilo, da convicção que você tem de Jesus e do que você vive hoje, trazendo para uma realidade contemporânea, que crentes que nós somos, olhando o contexto globalizado que nós vivemos, a problemática que nós vivemos, e que a partir disso, um futuro que nos espera vai depender da postura e da posição que nós tomamos. Tudo isso tem que ser observado. Eu penso dessa forma, que talvez nós deveríamos olhar nessa amplitude, porque isso é uma aplicação de ensino para a igreja atual também. Aconteceu naquela época e determinou-se assim que o juízo ocorreria, e aqui está bem especificado, mas isso são coisas que são interessantes de nós observarmos. Essa observação, eu gostaria de fazer uma colocação, pastor Reginaldo, com a sua permissão, em cima disso, porque na verdade Deus ele manifesta o seu juízo, e esse juízo, bem revelado nessa maravilhosa e majestosa carta que é o livro de Apocalipse, no contexto histórico, nós observamos que o homem ele deveria sempre manter padrões de retidão perante Deus. Ele teria que ter uma fé obediente para seguir esses padrões, mas nunca conseguiu. Nós vemos, por exemplo, que no estabelecimento da monarquia, quando se elegeu o primeiro rei de Israel, até o cativeiro babilônico, houve uma desobediência generalizada do povo de Deus, que não guardou os anos sabáticos, deveria trabalhar 6 anos na terra, no 7º descansaria. Essa desobediência, que gerou essa totalidade dentro de 490 anos, 70 anos, e por essa desobediência, 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. Então, ou seja, desobediência, isso terá imputação? Sim, terá imputação. A imputação está no livro de Apocalipse, quando Deus revelará a última semana. A última semana, que é a que o pastor Reginaldo já enfatizou, que é a última semana revelada ao profeta Daniel. E nessa última semana são os eventos do livro de Apocalipse, que Deus então tratará com desobedientes, como foi o caso por não ter guardado o ano sabático, como foi o caso de ter desobedecido lá no Jardim do Éden, e a sequência da história levará um dia a entender, quando judeus, quando gentios, quando a igreja estiver estabelecida, que haverá um juízo de Deus. Nesse período, a igreja não estará nesse período da tribulação, mas muitos judeus e muitos gentios estarão lá e sofrerão esse juízo vindo da parte de Deus. É importantíssimo essas observações, que o juízo de Deus não acontece por acaso. Primeira fase do juízo de Deus, os 7 selos, agora a segunda fase é as 7 trombetas. E aí, sobre isso, nós vamos ouvir agora o pastor Ezequias com o seu comentário e a sua posição, o seu olhar geral nessa questão das 7 trombetas como forma de juízo de Deus sobre as pessoas e sobre a terra. Bem, como nós já ouvimos aqui a colocação do pastor Hernandes, do pastor Edmar, é muito importante a gente relatar ainda que naquela época esse contexto de juízos era algo que era esperado muito instantâneo, algo muito próximo, algo muito... quando relata no livro de Apocalipse que o fim está próximo, esperava-se para aqueles dias. Esperava-se por aqueles dias, algo repentino. Então, sabendo que a igreja naquela época, do primeiro século, estava convivendo com as perseguições de Roma, então eles esperavam que a qualquer momento cessaria aquela perseguição, que de um certo ângulo também culminaria como
um juízo de Deus sendo estabelecido com aqueles que estavam perseguindo a igreja, que até então já não é mais somente os judeus. Aí quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos a igreja gentílica, né? Nós vemos Israel de um contexto mundial, mas nós vemos também a igreja e vemos também a igreja gentílica, que não está somente aqueles que estão envolvidos na igreja de Jerusalém. Então, sabendo disso, nós vemos que Deus ele traz julgamento em um nível geral de sociedade, desenvolvendo o plano dispensacional que nós entendemos, né, durante a história, mas nós vemos também que aquele povo, pastor Reginaldo, naquela época esperava também que Deus executasse justiça. Por isso eu acho muito interessante a colocação do escritor José Bortolini, que ele escreveu aquele livro Como Ler Apocalipse, Resistir e Denunciar. E ele comenta que, da editora Paulus, que ele comenta que a igreja deveria resistir. Seria uma qualidade bastante oportuna para os crentes daquela época, como para os crentes de hoje. Para os crentes daquela época, do primeiro século, deveria resistir à perseguição, deveria resistir ao mal, deveria resistir às falsas doutrinas, gnosticismo e outras mais religiões, as falsas religiões, como nós hoje precisamos de resistir a sociedade hoje que se levanta com as falsas religiões, os falsos ensinos, a corrupção. Em um modo geral, nós precisamos hoje de nos opormos a não só aquilo que a sociedade nos apresenta, como também as potestades do mal, que o apóstolo Paulo ele nos exorta muito bem em Efésios, que nós precisamos nos revestirmos de armaduras suficientes para combater esse mal, até que o juízo de Deus seja estabelecido por amor àqueles que o aceitou pela cruz do Calvário. A lição número 7 da nossa revista, ou seja, a lição número 6 da nossa revista, seguindo nessa mesma sequência, a lição número 6 ela tem como título O herdeiro toma posse e o usurpador reage. Nós temos dois temas básicos a serem trabalhados nessa lição 6. O anticristo e as duas testemunhas. Acreditamos que, segundo a Bíblia, muitos anticristos têm surgido. No primeiro século, na época de Paulo, o anticristo, na época de Pedro também, o anticristo era o próprio imperador Nero. Na época de João, o que escreve o livro de Apocalipse, o anticristo é o imperador Domiciano. Então, cada geração tem o seu anticristo. O anticristo é o antideus, é o antibíblia, é o anticrente, é o anti tudo que é de acordo com as escrituras. No século passado, muita gente falou que o Mussolini era uma espécie de um anticristo, lá na Itália. O Stalin, na Rússia, era um anticristo. Lá na Alemanha, o Hitler era um anticristo. Muita gente indicou que o próprio Papa, o João Paulo II, na época, seria o anticristo. Ou diria que o anticristo viria da extinta União Soviética. Mas quem é o anticristo? O anticristo, segundo as revelações e ao interpretar o livro de Apocalipse, será um líder mundial levantado que vai ser um governante de muita influência, que esse anticristo vai dominar as nações, colocando a princípio coisas grandes para essas nações, uma falsa paz, e com o passar do decorrer de 3 anos e meio, esse anticristo se revelará como uma pessoa mau, uma pessoa opressora, uma pessoa enganadora. Ele será aquele líder mundial que trará o engano ao mundo no período da tribulação, e a palavra de Deus nos fala desse anticristo como sendo aquele que será levantado por Satanás e vai governar as nações, e que no período da tribulação vai trazer a opressão, levando as pessoas a serem subjugadas, a receber a marca do anticristo, que é a marca da besta. Esse anticristo será aquele líder mundial que vai sair, a besta que diz que sairá do mar,
essa besta é o anticristo, então ele subjugará as nações e manterá as nações com vara de ferro, com muito poderio, e demonstrará maldade e levará as atrocidades que o mundo conviverá nesse tempo. Pastor Ezequias, qual o entendimento do senhor a respeito dessa figura tão mítica, desse inimigo tão poderoso que vai surgir aí na grande tribulação, a saber, o anticristo? Acho bastante interessante, conforme já colocado pelo senhor, que durante a história tantos se levantaram, né? Nós temos aí, tem até brasileiro, Henrique Cristo, não podemos deixar de falar sobre o Henrique Cristo, né? Por que, papai? Né? Então, nós temos tantos aí, mas nós vemos que eu gostaria de frisar a respeito de um aí que se levanta com grande proporção a nível mundo. Não diria que seria o anticristo que a Bíblia informa, mas um que tem se levantado aí, que deve ser falado, Reverendo Moon, um cidadão que totalmente pervertido, que vem trazendo, o Reverendo Moon, para quem não sabe, é o idealizador da Igreja da Unificação, e que traz aí uma proposta que Jesus falhou e que ele veio dar continuidade. Aqueles que são casados, ele separa o casamento, pega a foto de um, casa com o outro lá do outro lado do país. Um cidadão que eu acredito que não só por se autodenominar como anticristo, é fato que a gente deve totalmente repudiar. E falando em um modo geral, como diz a Bíblia, o anticristo ele não se pode reinar sozinho. O anticristo ele não vem simplesmente para se aparecer no mundo, né, e tomar conta da situação. Ele precisa de alianças, assim como... Então, eu acho interessante na Bíblia que Salomão, quando ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele preocupou foi fazer alianças com os países na circunvizinhança de Israel. E o anticristo não é de outra forma. Ele vai fazer alianças com muitos para que ele possa se fortalecer. Ele precisa de algo que vai dar poder a ele, trazer importância a ele, como o caso do falso profeta. Então nós vemos que ele vai tomar conta do mundo mediante a permissão de Deus, no tempo que Deus já estabeleceu na história, e que não é esses meros mortais que às vezes têm aparecido aí, se denominando, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, aquele que tentando revolucionar o mundo, como o pastor Reginaldo já comentou, de Hitler, Mussolini e tantos outros aí, até na atualidade que nós temos comentado. Miguel Ângelo, é o anticristo da internet. Nós temos tantos hoje, né, pastor Edmar? O Jesus Cristo Homem, né? O Jesus Cristo Homem. Que traz como característica aí o número 666, onde os seus adeptos estão tatuando no corpo, né? Justamente os três números 6666, e traz as interpretações da Bíblia, justamente colocando ele na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, são situações que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma das coisas que, enquanto nós estávamos falando aqui, eu estava me recordando uma coisa interessante que nós temos que, acredito que cabe nós falarmos aqui, sobre a questão que, antigamente, quando se esperava a vinda do Messias, o Messias prometido, o homem que viria para realmente livrar Israel do cativeiro, livrado dos governos existentes, quando se falava de Messias, irmãos, ele aparecia em 3 características. Ele poderia vir como Messias sendo rei, ele poderia vir como Messias sendo profeta, ele poderia vir como Messias sendo também um sacerdote. Ou seja, envolvendo 3 classes que são fundamentais em qualquer sociedade. Um poder político, o poder religioso, né? E justamente a questão da capacidade da declaração vinda, tomada diretamente de Deus. Nós precisamos observar, porque o profeta, o que ele faz? O profeta é considerado como a boca de Deus falando ao meio dos homens. Então eles não fogem dessa característica, por quê? Porque esse homem ele tem que dominar
E na verdade nós sabemos, quando nós falamos do falso profeta, e nós falamos também desse falso líder que vai se levantar, ele vai ter essas características e terão pessoas auxiliadas dele com essas características. Então nós precisamos ficar atentos, porque não há ainda hoje uma definição clara, pastor Reginaldo, de quem vai ser realmente esse grande líder. Não há. E quem vai ser realmente esse falso profeta que vai vir aliançado juntamente com ele. Porque a Bíblia diz aí, em Apocalipse, fala que um virá do mar e o outro é da terra. Mas quem realmente vai ser, nós ainda não temos a condição, irmãos, de dizer fielmente quem vai ser. Mas que surgirá, surgirá. Eu acho que acima de tudo o que nós precisamos é nos fortalecer na palavra de Deus e na esperança de que nós estamos com Cristo Jesus e que nós não vamos ser, pelo Espírito de Deus, nós não vamos deixar ser levados por essas propostas que serão dadas através desses anticristos que surgirão para poder desbaratar ou querer desvencilhar o povo de Israel e o povo de Deus de uma forma geral, né? Pastor, deixa eu fazer só ênfase que o pastor Edmar falou para os nossos professores, para aqueles que vão estar ministrando nesse trimestre, a observação que nesse momento do anticristo há simultaneamente duas fases ou dois quadros. Que neste momento que Deus está manifestando o seu juízo contra o homem, a igreja, os vencedores, os obedientes não estarão aqui na terra. O qual eles estarão nas bodas do Cordeiro, no lugar onde Jesus reservou para galardoar a igreja fiel, que, diz Mateus 24:30, foi arrebatado e em Mateus 24:30 encontrará com o Senhor Jesus nos ares. Após isso, Jesus, em Mateus 25:34, dirá: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado. E nesse período, lá que Jesus preparou de 7 anos, 2 Coríntios 5:10 diz que Jesus irá galardoar a esses vencedores. Nesse período de 7 anos, das bodas do Cordeiro, aonde estaremos sendo galardoados, é onde acontecem todos esses eventos simultaneamente aqui na terra. Os vencedores em estado de glória, estado de gozo, estado de galardão, e os desobedientes aqui enfrentando o anticristo, enfrentando o falso profeta e a besta. Eu só gostaria de complementar o que os pastores já estiveram falando, é que é importante nós professores de escola dominical, os pretendentes, frisar o que a igreja entende por arrebatamento. Nós entendemos que o arrebatamento, como o professor pastor Hernandes acabou de relatar, nós entendemos que o arrebatamento da igreja ele é pré-tribulacionista, ou seja, não acontece nada além do que antes que já tenha tido o arrebatamento. Muito bem. Há uma pergunta que não quer calar. O anticristo já está entre nós? Talvez a resposta seja não. Ainda que a resposta seja não, que ele ainda não esteja entre nós, mas nós temos certeza de uma coisa: o espírito dele já está no mundo. A Bíblia afirma categoricamente que o mundo jaz no maligno. O espírito do anticristo no mundo significa o espírito de rebelião contra Deus. Significa o espírito ante-Deus, o espírito do orgulho, da vaidade. Então, o espírito do anticristo, ele já opera. É esse espírito do mal que faz que as nações, que as lideranças, que os governantes se distanciem de Deus. E, consequentemente, leve toda uma nação a se distanciar de Deus. Então, o anticristo ele surge aí na grande tribulação como esse líder político. O falso profeta, seu maior aliado, é o que vai dar credibilidade para o anticristo, enquanto o anticristo tem o hábil poder de persuasão, de convencer as nações que ele é o verdadeiro Deus ou o verdadeiro Messias. O falso profeta, ele realiza os milagres. O falso profeta, ele faz que a própria imagem do anticristo, lá na grande tribulação, que ela fale, e fale blasfêmias contra Deus. Então são dois líderes, um líder político e um líder religioso. Os dois trabalhando, na verdade, assim como nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe aí essa tríade maligna, que é o dragão, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Eu volto novamente a frisar que é a questão da importância de nós estarmos sempre trazendo esses assuntos por questões contemporâneas.
Se os professores e irmãos estiverem observando, eu estou tendo sempre o cuidado de trazer isso para uma realidade contemporânea. Quantos companheiros aqui têm trabalhado, e isso é uma coisa importante, a questão histórica, do momento, do que está sendo dito na época em si, eu tenho sempre trazido para o lado contemporâneo, por quê? Porque, irmãos, nós precisamos estar preparados para estar lidando com situações igual a essas. O pastor Ezequias frisou muito bem sobre a questão dos falsos profetas e também desse anticristo que estão aí aparecendo como Reverendo Moon, Jesus Cristo Homem, Henri Christ e tantos outros que têm aparecido por aí. Eu quero fazer aqui uma abertura aqui, pastor Reginaldo, e eu não sei se vocês vão concordar com o raciocínio que eu vou colocar aqui. Se você for observar, a ideia aqui inserida, e nós temos que trabalhar algumas outras questões aqui que são interessantes, porque isso completa Apocalipse, nós observamos o que foi dito pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, quando ele fala lá acerca dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Há uma certa ignorância e até mesmo, de uma certa forma, pessoas que estão fazendo vista grossa ou estão andando de uma forma superficial, não estão entrando na profundidade da palavra, por causa que às vezes ela causa espanto, mas nós precisamos entender isso. Porque veja bem, quando Paulo fala sobre essa questão de não ser ignorante, é justamente porque irmãos, principalmente nos dias em que nós vivemos hoje, uma realidade apocalíptica no que diz respeito à recomendação e à exortação, e nós estamos atentos às situações que nós estamos vivendo. Fatos de milagres, de curas, igual o pastor Reginaldo acabou de dizer, estão acontecendo aí por intermédio de outras religiões e de outros povos que não sejam o povo de Deus. Milagres estão acontecendo, o Espiritismo anda fazendo milagres, outras religiões estão fazendo milagres, o próprio catolicismo em si, que está desvencilhado da realidade, que estão adorando outras imagens aí, às vezes estão aparecendo também, falando de vários milagres que estão acontecendo. Quer dizer, uma falsa realidade de espiritualidade. Então, dentro de um contexto globalizado, essas coisas estão acontecendo, vamos assim dizer, de forma coadunada, juntamente com a realidade cristã, e nós precisamos ter discernimento para diferenciar isso. Por quê? Porque se nós não tomarmos postura em orientar o nosso povo ao caminho certo, o que vai ocorrer é a tendência dos nossos seguidores, dos servos do Senhor, pegarem um outro caminho e achar que essas são verdades realmente vindas da parte de Deus e não ser. E na verdade é um indício de característica também de um anticristo, de um falso profeta, e tira do nosso povo a verdadeira espiritualidade e o verdadeiro direcionamento da parte do Senhor. Que nós possamos estar atentos. Se nós não estivermos, nós corremos o risco de naufragarmos na fé. Essa observação ela é tão importante de falsos sinais, que isso no contexto atual. Mas no contexto da revelação das coisas que ainda há de vir, pastor Edmar, também se evidenciará isto, onde já foi dito pelo pastor Ezequias, do falso profeta fará sinais e vai então levar e focar isso para o anticristo, que vai estar governando nesse período. E nesse período, contra os falsos sinais, Deus levanta as testemunhas da verdade, que o pastor Reginaldo vai falar, que são as duas testemunhas. Que Deus levantará isso para pregar a verdade, para esclarecer, tentar tirar o engano, porque Jerusalém vai estar vivendo sobre o engano, cidade onde Jesus foi crucificada, e Deus levanta essas duas testemunhas, que o pastor Reginaldo vai esclarecer, e eles vão ser arautas por 1260 dias, e estarão falando e esclarecendo e tentando levar as pessoas à reflexão. Por isso, serão apedrejadas e mortas. Todas as nações verão esse evento, que vai acontecer dessas duas testemunhas serem mortas, talvez Moisés, talvez Elias, o pastor Reginaldo vai fazer esclarecimento. E na verdade temos que focar, irmãos, sempre haverá os falsos milagres, inclusive no período da tribulação. Mas Deus, por amor, pela sua misericórdia, ainda levantará. Como hoje levanta os arautas, ele levantará essas duas testemunhas que vai falar a verdade por 1260 dias. Então conclui-se que o espírito do anticristo é o espírito do engano, é o espírito da mentira. A lição 6 também, ela trabalha sobre as duas testemunhas. Durante muito tempo, imaginou-se que essas duas testemunhas, que elas reagem quanto ao anticristo, e elas começam a pregar o evangelho do reino na grande tribulação, elas são mortas,
em praça pública, os seus corpos ficam lá estendidos durante 3 dias e depois elas ressuscitam. Mas quem são elas? Há um entendimento que elas poderiam ser ou podem ser Enoque e Elias. Porém, se observarmos isso de um ponto de vista que o texto sugere que sejam judeus, não pode ser Enoque e Elias, porque o Enoque ele não era judeu. Porque o povo judeu eles começam a existir lá na época de Esdras e Neemias. E o povo hebreu começa na época de Abraão. Repetindo, a perspectiva de um povo hebreu começa a partir de Abraão. Depois muda a configuração de hebreu para judeu na época de Esdras e Neemias, que o povo é chamado de judeus. Então, uma perspectiva que realça dentro de uma estrutura teológica mais coerente é que as duas testemunhas não seriam o Enoque e o Elias, mas seria Moisés. Por quê? Moisés, representante da lei, e Elias, representante do profetismo ou da profecia. Essa visão ela é mais aceita na comunidade teológica. Moisés, uma das testemunhas, como representante da lei, e Elias como um representante dos profetas. A lição 7, ela aborda a questão da mulher vestida do sol e seus adversários. Basicamente, essa lição ela foi comentada aqui nesses últimos comentários da lição 6. Porque essa mulher vestida de sol, em termos gerais, ela refere-se a um poder, a uma estrutura religiosa dominante em todas as eras, inclusive na época da grande tribulação. Foi falado que o anticristo vai dominar através desse poder, desse sistema político e religioso. Né? Então, essa lição número 7, os professores vão ter acesso ao conteúdo e ela fala basicamente sobre isto aí. Nós temos aqui os nossos debatedores e eles têm liberdade, caso queiram comentar sobre a lição 7, que fala da mulher vestida do sol e seus adversários. Eu gostaria de fazer um adendo dizendo que o que me deixa bastante esperançoso é de ver que nesse período os olhares de Deus estão voltados para o povo chamado Israel, né? Que é entendido, né, a mulher como sendo Israel. Eu vejo que hoje, tempo da graça, ou dispensação da graça, hoje os olhares de Deus estão sobre todos os homens da terra que queiram aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E já nesse período aqui de entendimento nosso, nós veremos que após o arrebatamento da igreja, que já foi falado, e chegando nesse contexto atual aqui, que nós estamos falando dessa lição, os olhares de Deus agora estão voltados para Israel. Ou seja, todo o processar das informações apocalípticas, eles estão relacionados intrinsecamente com Israel, voltados os focos estão voltados para Israel. Então, eu acho isso muito interessante, pastor Reginaldo, de ver como Deus trabalha. Hoje, os olhares de Deus em relação à humanidade. Aí agora não, vamos para a grande tribulação, ao derramar da ira de Deus, agora vamos tratar com Israel. Agora os olhares estão para Israel e para aqueles que estarão adentrando a esse período chamado de período de grande tribulação. Então, acho isso muito interessante. Agora, a lição número 8, ela aborda uma questão muito importante e bastante discutida, que é sobre os mártires, ou seja, a possibilidade de salvação da grande tribulação. E nós imaginamos o seguinte: em toda e qualquer época da manifestação de Deus, Ele sempre é gracioso e misericordioso. Então, nós partimos de uma linha que haverá salvação, é claro, dentro de uma configuração diferente, mas haverá salvação na grande tribulação. Essa lição número 8, ela fala dos mártires e fala também dos 144 mil selados. Eu li um certo comentário uma vez e eu achei muito interessante, muito pertinente quanto à questão dos números na Bíblia. Por causa que nós temos aqui na nossa visão
ocidental um conceito diferente. Nós trabalhamos muito com números em termos somatórios e em termos ordinais. Mas diz que no Oriente eles trabalham muito os números a títulos mais de símbolos e de uma importância. Não querendo dizer exatamente que número 12 é 12, de que 15 é 15, 20 é 20, mas representando alguma coisa. Eu acho interessante essa colocação dos 144 mil, igual já foi dito anteriormente aqui pelo próprio pastor Reginaldo, voltando atrás um pouquinho, falando sobre a questão dos 24 anciões, que os 12 patriarcas e depois os 12 discípulos de Jesus. Se você for observar, 12 vezes 12 dá 144, né? 144 mil aqui, na verdade, talvez a gente pode aqui, dentro dessa colocação que nós estamos observando aqui, a soma justamente daqueles que estarão convictos em Jesus, mediante o desenvolvimento da palavra, mediante a sua vida de fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, aqueles que continuaram firmes, né? Porque aqui está falando que haverá uma festa no céu, né? Fala do perfil do povo de Deus, fala dessa mesma festa que também acontecerá na terra. Então são assuntos assim daqueles que foram realmente redimidos e lavados no sangue de Jesus. Talvez não é propriamente dito 144 mil, porque se você for observar dentro dessa questão, os próprios testemunhos de Jeová tinham a ideia de que apenas 144 mil que se salvariam. Mas depois de tanto a propagação e o trabalho da forma que eles fizeram, houve um aumento no número de pessoas que seriam, que segundo o ponto de vista deles, na sua comunidade, aumentou o número. De 144 mil, eles aumentaram para um número maior. Então, o que eles fizeram? Eles reformularam a sua ideia, o seu conceito. Disseram que esses 144 mil seriam aqueles que morariam no céu. E que a terra passaria por uma reformulação e o restante moraria aqui. Dando uma ideia até mesmo de acepção de pessoas. Porque, na verdade, por que 144 mil morariam nos céus e o restante moraria na terra? Quer dizer que há uma certa diferenciação. Então, eu prefiro entender a ideia dos 144 mil, é claro, de repente a grosso modo, de que essa aqui fala-se da totalidade dos redimidos em todos os tempos, de todas as épocas, que permaneceram firmes com o Senhor Jesus. Agora a lição é a lição número 9, que tem como tema as 7 taças da ira de Deus. Aqui nessa lição 9 está um fechamento da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta em forma de abertura dos selos, em forma do toque das 7 trombetas e finalmente aqui com o derramamento das 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças constitui-se 3 momentos da ira de Deus na grande tribulação. Então, essa lição 9, que aborda as 7 taças da ira de Deus, ela está fazendo, na verdade, um fechamento da ira de Deus sendo derramada. Outras versões chamam a cólera de Deus. Acerto de conta de Deus aqui, com os seres humanos aqui na terra. Sem falar que ainda haverá um outro acerto de conta final, que é o juízo final. Depois, o professor vai entrar em estudo com a lição número 10. A lição número 10 ela aborda a questão da Grande Babilônia. A Grande Babilônia ela representa a concentração do poder político e religioso. Em outras palavras, a Grande Babilônia, ela representa historicamente e vai representar também no futuro o sistema religioso operante e dominante do mal. Por exemplo, na Grande Tribulação, nós sabemos que uma parte da igreja vai se tornar a igreja apóstata. A igreja que vai Na Grande Tribulação, nós entendemos que vai haver uma parte da igreja que vai abandonar, que vai desviar, ou seja, vai se apostatar da fé. Então, essa igreja, ela vai se submeter, se render aos domínios do anticristo. Essa igreja, ela adota esse sistema religioso da Grande Babilônia. Historicamente, a Babilônia sempre representou orgulho. Lembrem de Nabucodonosor, aquele que se considerava o próprio Deus. Ele tinha a glória do próprio Deus, segundo ele imaginava.
E aí a Grande Babilônia, como império, sempre representou orgulho, altivez, rebeldia. Nesse momento aqui, não se reproduz mais a ideia de uma cidade, mas a ideia de um sistema, de um poder religioso dominante, o poder do orgulho, o poder da mentira e o poder do engano. Esse é o poder do anticristo. E o anticristo, ele será auxiliado tanto pelo falso profeta, pelo diabo, e como também uma parte da igreja que vai se desviar dos princípios, vai receber a marca da besta, e aí esta igreja, apostatando da fé, ela fazerá parte desse sistema político e religioso que nós chamamos de a Grande Babilônia. A lição número 11, o superintendente e o professor da escola dominical podem observar que a lição 11, ela fala que o filho reina para entregar o reino ao pai. Ou seja, aqui está falando da vitória de Cristo sobre o anticristo e a inauguração do milênio. Pastor Ezequias de Oliveira, o que o senhor consegue compreender com essa vitória de Cristo, essa inauguração do milênio? Eu vejo que Cristo, quando ele veio ao mundo, ele venceu a morte, venceu todas as formas de perseguição, por mais que alguns pensam, mas ele morreu, mas ele venceu, ele ressuscitou, né? E a grande esperança dos cristãos é que ele nos levemos para estar com ele, como nós já dissemos aqui hoje, arrebatamento, mas que ele possa voltar para estabelecer o seu reino, o seu reino. Dizemos, quem é a igreja? A igreja somos nós. O reino de Cristo. Um certo escritor, uma certa vez, ele comentando em um dos seus livros, ele disse, olha, onde está o reino de Deus? Aonde começa o reino de Deus? De onde você veio? Para onde você vai? O reino de Deus começa no seu coração. Por isso Paulo ele escreve e diz o seguinte, que nós, a fé vem pelo ouvir da palavra, crer no coração, você recebe o reino, passa a fazer parte desse reino, o reino de Cristo. E Cristo vem estabelecer o reino milenial aqui na Terra. Ou seja, para isso, ele tem que, nesse momento, colocar um ponto final no reino do anticristo. Aqui é do anticristo, do falso profeta, do sistema maligno que anteriormente havia sido instalado nesse mundo. Então Cristo ele vem com todo o poder, como se sentado em um cavalo branco, dizendo, eu venci e venço em qualquer momento, em qualquer instante. Eu venho para estabelecer agora o meu reino conforme os desígnios eternos já estabelecidos. E venho para estabelecer esse reino com a minha igreja, aquela que venceu o mal, venceu o mundo, o pecado, e que agora está comigo para participar de um reino abençoado, chamado reino milenial, que é de 1000 anos aqui nessa terra, colocando um ponto final em uma série de tragédias, de juízos que Deus estabelece para tratar com a humanidade que não aceitou a palavra, a morte, o sangue de Cristo anteriormente. Caro professor, a lição de número 12, a lição 12, o tema é a plenitude da redenção. Então, basicamente, o que vamos aprender nessa lição aqui é a ideia divina de novos céus e nova terra. Sobre isso, nos reportamos ao pastor Edmar Oliveira para nos fornecer informações de como será esses novos céus e nova terra. Meus irmãos, algo que eu acho interessante, quando nós falamos sobre novo céu e nova terra, primeiramente, é nós reportarmos um pouquinho, nós voltarmos lá, justamente no capítulo 1, quando você inicia, justamente quando João está recebendo as diretrizes do Senhor.
O capítulo número 1, versículo 4 fala: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Uma das coisas aqui interessantes nós observamos aqui, fala aqui que é aquele que nos ama. E que, na verdade, todo o desenvolvimento do Apocalipse, se você for bem observar, ele está ligado à mensagem que é descrita e desenvolvida às 7 cartas. Todo o desfecho do Apocalipse está centrado nisso. Quem observa e lê o Apocalipse sabe que João, ao endereçar a revelação apocalíptica a essas 7 igrejas da Ásia, e nós já demos detalhes aqui, como sendo elas como representação e como característica de igrejas, ele abre o leque falando de todas essas situações que estará acontecendo, se desenvolvendo, mas ele fecha todas elas também num sentido de consolação e de esperança para aqueles que estão justamente em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. O que ele diz no capítulo 21? Envie um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, fala justamente de você ultrapassar, de você passar todas essas dificuldades, entendendo todos esses obstáculos e sabendo que há uma nova vida esperando aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. Aqueles que perseveraram, aqueles que ficaram firmes, né? Aqueles que choraram e passaram por tantas dificuldades, por tantas lutas, mas que permaneceram firmes no Senhor. Porque aqui no segmento diz aqui, ó, versículo 4 do capítulo 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tanto no contexto quando João escreveu, quanto na história da igreja e nos dias atuais, nós sabemos que quantas pessoas estão passando por isso, estão chorando, sentindo dores, passando dificuldades, na esperança de alcançar esse dia vindouro dessa transformação. E eu acho muito interessante quando nós falamos isso aqui, fala-se justamente da questão da Jerusalém, né? A cidade santa, a cidade celestial. E aqui, claro que dentro de um ponto de vista pessoal, não querendo fazer uma abertura aqui, mas dizendo que aqui, irmãos, o elemento mais prioritário e mais importante aqui não é a questão da cidade em si, mas sim os habitantes da cidade. Deus não está preocupado talvez com a questão de um adereçamento espiritual para uma cidade, mas para o adereçamento espiritual de pessoas, de servos de Deus. Então, essa noiva aqui, apresentada aqui, é a igreja do Senhor Jesus, nós, aqueles que estão firmes no Senhor, e que com certeza Ele estará nos levando a uma vitória, a uma redenção plena e final, após passarmos por todas essas fases que o Apocalipse diz. É muito importante nós estarmos falando a respeito disso. Por quê? Porque isso traz conforto, esperança e consolo ao nosso coração. Sobre essas 2 lições que já foram comentadas, o encerramento do trimestre, com a lição 13, cujo tema é as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, nos remete a uma concreta esperança. Então, o texto do Apocalipse tem uma linguagem incrível, cheia de símbolos, mistérios, sombras, tipos, mas também tem uma mensagem de esperança. O pastor Hernandes, ele vai comentar aqui sobre as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. A minha compreensão, inclusive faço uma ressalva para o autor desse trimestre, quando ele reservou as 7 bem-aventuranças para a última lição, porque na verdade professores e superintendente da Escola Bíblica Dominical, a sua responsabilidade nesse trimestre vai ser enfatizada na observação desta última lição, que é levar todos a amarem
a leitura do livro de Apocalipse. A degustarem do livro de Apocalipse, porque aqui serão felizes, serão bem-aventurados, no resumo que o apóstolo João faz nestas sete bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Aqui está aquilo que o fiel precisa entender sobre as coisas que hão de vir. E são para quem? Para a igreja. São para quem? Gentios e judeus que faz parte da igreja. A primeira bem-aventurança, olha a importância, e é o tema da última lição. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Professores, incentivo nossos alunos a lerem, a degustarem, a amarem o livro de Apocalipse com essa revelação majestosa para a igreja. Segunda bem-aventurança, ou aqueles que são felizes, é para a igreja. É para aqueles que conhecem a palavra de Deus e diz assim: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor e suas obras os sigam. Isso é maravilhoso. Coloque isso na mente dos fiéis. Coloque que eles não estão trabalhando em vão, mas estão trabalhando para o Rei da Glória. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse 14, 13. Aliás, a segunda bem-aventurança 14, 13. A terceira, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, ela diz, olha, bem-aventurado aqueles que vigiam suas vestiduras, não ande nu, para que não vejam suas vergonhas. Santidade, pureza, zelo. A quarta bem-aventurança, ela fala de Apocalipse 19, 19, que diz, olha, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. O que é isso? Fiéis que vão estudar a Bíblia e o livro de Apocalipse. É aqueles que vão estar num lugar de 7 anos, nas alturas, num lugar preparado pelo Senhor, onde seremos galardoados. E a próxima bem-aventurança é Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Além de sermos galardoados por Jesus, nós, Apocalipse 26, seremos felizes, porque nós vamos ser sacerdotes de Jesus e reinaremos com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, sensacional, extraordinária. É lindo ou não é? Então, a outra e a antepenúltima bem-aventurança, Apocalipse 22, versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Vamos colocar isso na mente dos fiéis, naqueles que amam a palavra, naqueles que amam a Deus. E a última bem-aventurança, aliás, a última bem-aventurança é Apocalipse capítulo 22, pastor Reginaldo, versículo 14. Ali diz assim, bem-aventurado ou felizes aquele que foram alcançados pelo Senhor, eles vão fazer parte da árvore da vida e entrarão na cidade santa pela porta da frente. Então, bem-aventurados aqueles que vão fazer parte da árvore da vida, serão felizes. Então, professores, vamos desgustar, vamos esmerar no conhecimento do livro de Apocalipse, porque é para a igreja, e a igreja amará, como ama este livro, como ama toda a revelação da palavra de Deus. Porque Deus chegará, assim, terminando minhas palavras, em Apocalipse 22, 12, vai dizer assim, Jesus, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que presto venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Parabéns, superintendente, parabéns, professores, e vamos lá para o livro de Apocalipse exortar a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. O Ministério Vida Nova agradece neste momento a todas as pessoas que terão acesso a este DVD, a este documentário apocalíptico. Nós também agradecemos a presidência do nosso ministério, que sempre nos apoia, o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Agradecemos a Superintendência Geral de Escola Bíblica Dominical, mas principalmente nós agradecemos neste momento aqui aos nossos debatedores, o pastor Edmar Oliveira, o pastor Ezequias de Oliveira e o pastor Hernandes Inácio. Bom, eu quero agradecer a oportunidade que nos é concedida de estar aqui, você, professor, superintendente, que vai ter esse material em mãos, dizer a vocês que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo realmente de coração aberto, com muito amor, e eu quero que você use bem esse material. É claro que ele não se esgota, ele não fecha-se em si mesmo. Nós apenas demos aqui algumas diretrizes, mas nós gostaríamos que você pudesse aproveitar da melhor forma possível, para que você possa ser bem sucedido na ministração de suas aulas
e fazer parte daqueles que estarão edificando o povo de Deus para a caminhada em vitória culminante no Senhor Jesus. Eu agradeço e deixo o meu abraço e o meu desejo de sucesso nas ministrações das suas aulas em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, é uma satisfação da nossa parte de participar desse momento histórico no Ministério Vila Nova, que nós tivemos a oportunidade de estar contribuindo mais um pouco com os nossos professores, nossos irmãos superintendentes, sabendo que a cada dia é um desafio, o ensinar é um desafio. Então que nós, professores, possamos esmerar-se a cada dia no intuito de buscar o máximo de capacitação e de agregar valores, conhecimento, para que o povo de Deus seja abençoado a cada dia. Pensando nisso, nós procuramos realizar esse trabalho para que os irmãos possam ter mais uma ajuda de subsídio teológico e prático também, para que os irmãos possam, juntamente com cada aluno, em cada congregação, ser abençoado através desse trimestre. Possam receber, possam trabalhar, possam contar conosco. A equipe de professores, o seminário, o CEPEGO, todos nós professores estamos à disposição dos irmãos, conforme o desejo e a necessidade de todos os irmãos do Ministério Vila Nova. Eu quero deixar aqui para os nossos superintendentes, os nossos professores, dizer que uns são homens, poucos são professores e alguns mestres. Aos primeiros se ouvem, aos segundos se respeitam e aos terceiros, que são os mestres, segue-se. E o mestre que nós vamos seguir é o mestre dos mestres, chama-se Jesus de Nazaré. Que você possa espelhar nele, porque assim diz a Bíblia em Tiago 3:1. Ai daquele que sabe ensinar e não ensina. Sucesso para você. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Estamos aqui, se precisar, pode contar conosco. Um dos textos, ou passagem mais impressionante do livro de Apocalipse é quando diz o seguinte: bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem e bem-aventurado os que guardam as palavras deste livro. Então cabe a todos nós, que somos professores, educadores, ler o livro, guardar as palavras do livro. Então nós somos convocados, não somente ministrarmos as aulas lá na sala da escola dominical. O texto é muito claro: ler, ouvir e guardar. Que este livro ele nos ajude a sermos cada vez mais esperançosos, acreditarmos que o trabalho lá na escola dominical vai crescer e que a nossa escola bíblica dominical será um sucesso. Deus abençoe a todos os professores e superintendentes de escola dominical da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova.